Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar a nossa série de vídeos aqui. Nós estamos falando sobre esse vídeo agora, é onisciência, né? Então, só para relembrar, nós estamos... eu terminei o último vídeo narrando o passatempo, né, da deidade Shakti-Gopala. Então eu queria fazer só um complemento, né? Lembrando, né, que essa história aí, desse passatempo, dessa deidade, é uma narração que está sendo feita pelo próprio Nityananda, que é Krishna, Balarama, o irmão de Krishna, para Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna. Então, para quem conhece a tradição Gaudiya Vaishnava, essa tradição milenar, sabe que isso não é uma brincadeira, né? Chaitanya e Nityananda são Krishna e Balarama, são a verdade absoluta, né? São encarnações de Deus mesmo, né? Então eles estão contando esse passatempo e Chaitanya está desfrutando desse passatempo. Então isso realmente existiu, né? Essa história. Então, concluindo a história, né, a deidade Shakti-Gopala, depois do casamento, né, a deidade assim falou para os dois brahmanas, o jovem e o mais velho, né? Falou assim: olha, vocês dois são meus servos eternos e vocês peçam qualquer bênção aí que vocês quiserem. Ele falou para eles: vocês dois são meus servos eternos, nascimento, morte, nascimento, vocês estão sempre comigo nesses passatempos. Aí eles falaram: não, meu senhor, não queremos nada. Só queremos que o senhor fique aqui. Não saia daqui para que as pessoas no futuro, né, se beneficiem, né, desses seus passatempos, de como o senhor é misericordioso com seus devotos, né? Então, a vez que eles queriam que a deidade ficasse ali. E a deidade ficou, né, e aí construiu-se um templo, né, nesse local. Aí depois vieram outros reis, isso foi milhares de anos atrás. Aí eles construíram um templo novo para a deidade, né, na cidade chamada Kataka. Kutaka, hoje é Kutaka, Kataka. E essa deidade está lá até hoje. Então essa deidade Shakti-Gopala, quer dizer, a deidade testemunha, está lá até hoje. Testemunhando, dando testemunha, o passatempo dessa testemunha do casamento, mas também dando testemunha que a deidade é Krishna mesmo, não é uma estátua, simplesmente uma estátua. É que Krishna reciproca com sua devoção, né? Então, como aqueles dois devotos eram devotos puros, então a deidade reciprocou e foi capaz de caminhar. Então, esses passatempos são desconcertantes para um materialista, para um ateísta, né? Mas tá aí a testemunha, né? E falando voltando nesse ponto filosófico agora, né? Nós estamos falando aí sobre essas diferentes concepções, né, os que os ateístas argumentaram, né, que nós sabemos, né, que Deus é onisciente, onibenevolente e onipotente, né, então ele é onipotente, né. Então a verdade é que Deus realmente está corrigindo o mal no mundo, ao contrário do que pensa, né, os filósofos materialistas, né. Eles acham que não está corrigindo, né, que o mal existe. Só que de uma maneira, né, diferente, né, que eles não podem entender, né? Se você acha que nós só temos só essa vida, né? Se você acha que nós só temos só essa vida, então não tem como você entender isso, né? E se você entende a lei do karma, a lei da reencarnação, aí você pode entender a justiça divina, né? Se nós tivemos vidas prévias, então realmente está explicado. Então essa maldade, essa injustiça desaparece, né? Porque a pessoa está sofrendo devido aos seus maus feitos passados. Não é que a gente está corroborando a violência, nada disso, né? Todo mundo, ainda assim nós temos compaixão pelas pessoas que sofrem. Nós queremos evitar o sofrimento das pessoas que sofrem. Não devemos causar mal a ninguém e devemos querer minimizar o sofrimento dos outros, né? Mas ainda assim a gente tem que saber que no fundo não tem justiça, né? As pessoas estão sofrendo devido aos seus mal feitos passados. Esse é um ponto, né? Então assim, Deus, eu escrevi um ponto interessante aqui, Deus, Krishna, ou Krishna, eu chamo Deus de Krishna, né? Nos deixa sofrer o mínimo necessário para possuirmos um bem essencial. Ele é moralmente perfeito, apesar do sofrimento no mundo. Então Deus, esse sofrimento que existe, ele é o mínimo necessário para nos promover, para nos proporcionar um bem essencial, né? Então ele é moralmente perfeito, né, apesar do sofrimento no mundo. Então quer dizer, Deus é perfeito, não é que não é possível, justiça, não tem justiça. O exemplo que é dado, né, que é o exemplo do dentista. Uma pessoa, normalmente ninguém é muito fã de ir ao dentista, né? Que saudade de ir ao dentista. Né? Ninguém é muito fã de ir ao dentista.
Normalmente a gente até esquece de ir no dentista, né? Isso acontece. Por quê? Porque todo mundo sabe, né? E no dentista vai ter algum sofrimento, né? Dentista, né? Aquele motorzinho lá, mesmo com anestesia já é um sofrimento, sei lá. Você vai no dentista fazer qualquer coisa, tem algum sofrimento. Então ninguém é muito fã de ir ao dentista. Mas um dentista, assim, um profissional experiente, né? Ele vai fazer o tratamento da pessoa lá, causando o menor dor possível, né? Esse é um profissional eficiente, né? Falando de dentista, né? É um cara eficiente, vai procurar causar a menor dor possível, né? Para que a pessoa tenha o benefício do tratamento adequado, né? Assim? Então você também é Krishna, né? Seria como um dentista, né? Ele deixa a gente sofrer, vai ter sofrimento, por quê? Nós fizemos coisa errada, a gente vai ter que corrigir isso. Então ele vai nos causar o menor sofrimento possível para nos dar o benefício máximo, né? Que a gente tem que superar isso, né? Esses conceitos errados da existência, né? Porque nós sofremos, nós fizemos coisas erradas, né? Nós prejudicamos uma outra pessoa inocente, né? Assim? E agora nós estamos sofrendo aparentemente uma injustiça, não fizemos nada e estamos sofrendo. Isso é a lei do karma, né? Então essa doutrina de que passamos a existir quando nascemos, então essa doutrina, né, que eu falei, essa doutrina basicamente judaico-cristã, islâmica, né? Que nós passamos a existir quando nascemos, não existimos antes, nunca existimos, e passamos a existir, né? E agora que nascemos, então só temos essa vida. Então essa doutrina, além desse erro, né, de não explicar a injustiça no mundo, não explicar o sofrimento do mundo, porque se nascemos agora, então então tá tendo injustiça, né? Que você nasceu agora, por que você está sofrendo? Entendeu? Aparentemente tem injustiça. Então essa doutrina, além de não explicar isso, ela cria outro problema, que é um erro que chamamos em filosofia, chamamos ontológico, um erro ontológico. A ontologia é a parte da filosofia que estuda assim, a natureza da existência, né? Estuda os diferentes tipos de existência. Então, assim, é uma coisa meio quebra-cabeça, né? Então, se Deus é eterno, como de fato é, né? Até as filosofias e religiões greco-romanas, e as religiões da Índia, todas aceitam que Deus é eterno, é um fato, Deus é eterno. Então, se Deus é eterno, e se nós, né, entidades vivas, né, nós passamos a existir, né, em um certo momento, né, então, isso cria, então, se Deus sempre existiu e nós passamos a existir em um certo momento, aí cria-se uma divisão de existência, uma divisão ontológica, né, que nós temos existência diferente de Deus. Então, isso cria um outro problema, que essa doutrina errada, né, que Deus sempre existiu e nós passamos a existir. Então nós somos radicalmente diferentes de Deus, porque Ele sempre existiu e nós não, nós começamos a existir agora, né? Quando nós nascemos. Então isso cria uma diferença radical entre nós e Deus, né? E aí cria um problema que nós temos uma separação enorme de Deus. Deus está muito distante e nós estamos muito diferentes, nós somos muito diferentes de Deus. Então essa separação radical de Deus cria um problema, né? Que a pessoa não está tão longe que você desiste de procurar autoaperfeiçoamento, autorrealização, porque alcançar Deus é impossível, nós nunca seremos iguais a Deus, né? Nunca alcançaremos a pureza de Deus. Uma coisa que é errada, entendeu? Porque se nós, a filosofia védica explica que nós somos parte de Deus, então nós somos tão eternos quanto Deus. Então Deus ele é Sat Chit Ananda, ele é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. E nós somos parte de Deus, como nós somos, né? Uma parte infinitesimal de Deus, nós também somos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança. Então, a filosofia perfeita, né, que explica tudo isso, que amarra tudo isso, né, que é a filosofia do Sr. Chaitanya, que eu falei no começo, né? Essa narrativa que Nityananda está falando do Sr. Chaitanya, essa encarnação de Krishna, que ele trouxe a filosofia chamada Achintya Bheda Bheda Tattva. O que é isso? Achintya, inconcebível. Nós somos inconcebivelmente iguais a Deus e diferentes dele. Então, nós somos a energia de Deus. Então, a energia é simultaneamente igual e diferente de Deus. Aí explica. Então, nós somos iguais a Deus
em qualidade, nós qualitativamente, como falei, nós somos eternos, plenos de conhecimento, bem-aventurança. Em qualidade, nós somos iguais a Deus. Porém, nós somos infinitesimais e Deus é infinito. Então, quantitativamente, em termos de quantidade, aí realmente Deus está muito além, está inconcebivelmente maior que a gente. Nós somos uma centelha, uma fagulha, uma gota. Deus é como o oceano, entendeu? É assim, então aí essa filosofia de igualdade simultânea e diferença é a filosofia perfeita, que explica isso, que é a filosofia védica, que é a filosofia que nós adotamos, né? Que nós somos, aí você vai ter ímpeto para se purificar. Então em última análise, eu sou tão puro como Deus, porque eu sou parte dele. Então você vai querer se purificar, vai querer se autorrealizar, né? Mas ainda assim respeitando que você nunca será igual a Deus em quantidade. Deus é infinito. Nós nunca seremos o Deus, né, todo-poderoso, né? Esse Deus onisciente, onibenevolente, onipotente, é só um, não tem dois. Né? Nós somos uma energia dele, mas nós somos iguais a ele. Então, essa é a filosofia perfeita, né? que tira todas essas dúvidas, né? Essa confusão que as pessoas no Ocidente têm, né? Então as filosofias ocidentais, as religiões ocidentais, elas, como falei, elas dão um pano para a manga para essas filosofias materialistas, né? Ateísmo, criou ateísmo, como falei, né? As religiões né? Judaico-cristãs e islâmicas falam que o animal não tem alma, entendeu? Imagina, o animal não tem alma, o animal é um ser vivo, consciente e não tem alma. Então, ele se não tem alma é vivo, então o materialista fala, que legal. Então, para mim, o ser humano também não tem alma. Então, para ser vivo, não precisa, para ter vida, não precisa de Deus, não precisa de alma. Então, é isso que eles querem. Então, essas filosofias, assim, que são imperfeitas, né? Leva a esse problema. Aí, como o Epicuro, lá, o filósofo lá, grego lá, checando, né, que Deus não pode existir um Deus, né, porque ele não é onipotente, porque ele é onisciente, sabe que existe sofrimento, e é onibenevolente, quer parar, mas não para, porque continua o sofrimento. Porque essa filosofia tem né, tem uma verdade, tem assim, um ponto, né, assim, escondido aí, né? Então aí qual é o ponto? É que nós nascemos, nós só temos essa vida. E assim, realmente, só tem justiça nesse mundo, né? E aí essas imperfeições. Então as pessoas, infelizmente, elas são vítimas dessas filosofias imperfeitas, né? Ou então do ateísmo, né? Que é escandalosamente imperfeito, né? A filosofia ateísta, o que fala? Que não tem Deus, né? Não existe Deus. Ela fala ateu, né? O ateu vem do grego, né? Ateus. E ateus em grego significa sem Deus. Então o ateu, para ele, não tem Deus. Ou seja, não tem um ser onisciente. Então essa filosofia ateísta é uma filosofia autocontraditória. Porque se não tem um Deus, se não existe um Deus que é um ser onisciente, se ninguém é onisciente, então ninguém sabe de tudo, né? Onisciente significa saber de tudo. Então se ninguém é onisciente, ninguém sabe de tudo. E se ninguém sabe de tudo, ninguém sabe se Deus existe ou não. Você fala assim, Deus existe, você está falando, como é que você sabe se Deus existe? Você não é onisciente. Então, a filosofia ateísta, ela é autocontraditória, ela se contradiz a si mesma, né? Ninguém é onisciente e eles falam que Deus... Então, para falar isso, eles teriam que ser oniscientes, né? Para falar que Deus não existe. Eles podem ser agnósticos. O que é agnóstico? Agnóstico aí realmente dá para aceitar, né? Eu não sei. Agnóstico assim, não conheço. Agnóstico. Gnose é conhecimento e não. Então eu não conheço. Então a filosofia agnóstica, pelo menos dá para você digerir, mas o ateísmo, ele é autocontraditório. Tá bom? Então nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. Tá? Hare Krishna.